É porque você, o arquiteto, não sabe escolher, mas eu sei. Você age por parâmetros lógicos fechados e matemáticos, eu posso ir além disso. E aí é onde você não consegue me entender. Eu preciso mostrar o quadro como ele está, para dizer assim, ó, agora vamos fazer isso aqui que talvez dê certo. O que se marca na transição planetária é um momento apto para você dar um salto de consciência. É uma janela de oportunidade. Pronto. O nosso Kali Yuga ainda vai ser pior do que ele é hoje. Se a gente chegar lá, né? De canibalismo, novamente, no seio do planeta. Tem um livro oriental que fala disso há 2000 anos atrás, sobre o período que a gente está vivendo hoje. Aí nós estamos na terceira dimensão, estaremos presos para sempre. Ah, mas estamos na era de Aquário. E o que você está fazendo? Algumas pessoas até entendem essa sua visão e outras nem pararam para pensar porque elas estão tão imersas na Matrix que elas estão só pensando no materialismo. Então eu acho que isso só vai acontecer o dia que as coisas piorarem de vez. E através da piora de vez da situação, as pessoas vão começar a realmente olhar para tudo isso que você está falando. E isso é muito triste. Deixa eu dizer só uma coisa. Quem estuda as escrituras da filosofia oriental sabe que o Kali Yuga ainda não atingiu o final do poço. Não atingiu. O nosso Kali Yuga ainda vai ser pior do que ele é hoje. Se a gente chegar lá, né? Uhum. Então, vai ter problemas de doenças que a gente nunca viu. Vão ter pessoas voltando, eu vou dar um exemplo aqui, não sei nem se eu posso aplicar essa palavra, de canibalismo, novamente, no seio do planeta, lá na frente. Os caras estão falando, tem um livro oriental que fala disso há 2000 anos atrás, sobre o período que a gente está vivendo hoje. Eles encarceram tudo dentro de um ciclo, né? Tem coisas ligadas à própria bestialização de seres humanos. A gente vai ter, como já existe isso no planeta hoje, existe uma elite no mundo que tem edição genética, que faz edição genética, o CRISPR. Né? No quê, perdão? CRISPR. O que seria isso? É um processo de edição genética para aprimoramento intelectual. E que o exército americano usa já. Mas também algumas elites nos Estados Unidos também. O que isso significa? Seres humanos superdotados numa casta, e o resto da humanidade não vai ter acesso a esse tipo de edição genética. Aí imagina isso no futuro sendo exponencializado com inteligência artificial, com um grupo, uma massa humana totalmente ociosa, e isso aqui. Né? Uhum. Então, veja, nós ainda vamos atingir o fundo do poço se essas escrituras estiverem corretas. Isso que a gente está vendo aqui ainda não é o fim do poço. Sim. Né? Mas eu tenho uma visão, eu não sou pessimista, estou colocando a coisa num grau assim de realismo maior para a gente entender o que está acontecendo. Porque nós somos muito facilmente manipulados com visões muito românticas, muito coloridas, muito perfeitas, que não correspondem aos fatos. Porém, eu tenho uma notícia muito boa para dar. Tudo isso aqui é ilusório, né? Isso é Maia. É uma Matrix. É uma Matrix. E se existe uma forma de sair... Não, se eles criaram uma Matrix, existe uma forma de sair. Aí entra a questão. Na cultura egípcia, a gente tem o livro egípcio dos mortos, né? Que fala da pesagem do coração, que eles chamam de psicostasia, onde tem Anubis, que é uma figura ligada a uma divindade egípsia, né? Onde essa divindade, na representação hieroglífica que se tem, pesa o coração do morto. Está aqui uma balança, aí tem um coração e uma pena. Se o seu coração é mais pesado que a pena, você reencarna. Tá até na tela aí. Nós estamos observando aqui, né? E se ocorre o contrário, você sai da roda do Sansara. Esse Anubis, que é uma divindade egípcia, ele representa a sua consciência quando ela começa a despertar para fazer isso que os espíritas ensinam maravilhosamente bem, que é a reforma íntima. Né? Reforma íntima. Isso, reforma é a transformação dos seus valores internos em princípios e a verticalização da consciência a níveis vibratórios mais sutis. Porque não é só melhorar uma qualidade aqui e acolá. É você manter o foco da sua consciência nos níveis superiores da sua mente espiritual. Né? E essa psicostasia da representação dos egípcios, ela é muito profunda, que ela quer dizer o seguinte: se você for um cara que desencarna sem remorso, sem ressentimento, sem mágoas, sem ódio, principalmente esse último aqui, o ódio se traveste de ira e de raiva, né?
Se esses elementos aqui principais forem trabalhados naquela encarnação, você não precisa ficar preso a esse ciclo de horrores que é você ficar nascendo, desencarna, nasce de novo, blá, 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 blá. Porque o coração vai estar leve. O coração vai estar leve. Mais leve que a pena da balança. Entende? Então, por que esse ensinamento é importante e tem a ver com a questão do Deep State? Lógico. O Deep State, todas essas forças de dominação, elas não desejam que você seja leve, capaz de ter autocontrole emocional. Consciência expandida. Consciência expandida, consciência cósmica, consciência planetária. Eles têm medo do ser humano com esse tipo de consciência. E essa é talvez eu comece a responder a sua pergunta agora. Essa é a nossa arma contra a dominação deles. Muito bom. Vocês devem ter assistido um filme chamado V de Vingança, das irmãs Wachowski. Das antigas. Que é o mesmo diretor de Matrix. De Matrix. Isso. Mesmo diretores, né? Eles eram diretores, agora diretoras. diretoras. Com o Maurício aqui. Então, assim, lá se mostrou alguém que começou a gerar um nível de plantar a semente das ideias para se mudar aquela civilização, a Londres totalitária. Ele conseguiu. Mas teve violência. Ali é só uma... Lógico que elas colocaram aquele ato final, né, de explosão do trem, mas o aspecto importante é ver que todos estavam vestidos com aquelas máscaras, representando o fato de terem despertado e lutarem contra o totalitarismo do regime. Mas como é que se faz isso? Cada um começando a ter independência mental própria. Por que eu defendo esse político X? Mas eu não sou obrigado a ficar puxando o saco dele. Idolatrando. Eu vou questionar o meu político. Ô, fulano, por que você está defendendo isso? Você está sendo contrário, você se diz que vai votar em mim, está me questionando, mas é assim que eu preciso votar em você. É tendo esse tipo de postura. É uma crítica consciente, filosófica, bem alicerçada. Eles dizem que se a gente tivesse isso hoje, na maior parte da civilização humana, talvez esse tipo de dominação não fosse tão exacerbada. Mas também não é só a questão da crítica, da racionalidade. Existe um outro elemento que os dominadores, que os manipuladores da nossa realidade temem, que tem a ver com a questão dos sentimentos elevados e o tal do amor, que é tão machucado, né? Que o amor, quando a gente trata em amor, logo na mente da gente emerge a imagem de religiosidade ou de um ser bonzinho demais. Não, o amor tem a ver com o fato de você agir sem esperar nada em troca. E você ser bom. E você não ter apegos. Mas nós somos criados para termos todo tipo de apego. O amor vai ao lado disso, vai na corrente contrária disso. Amor consciente eu não posso nutrir ódio nem mesmo pelos meus inimigos. Apesar de que eu tenho que ter a consciência de que eles estão tentando nos destruir, mas eu tenho que alimentar um tipo de sentimento de distância e não de ódio. Né? Eu sei que eu não gosto de você, mas eu não preciso lhe odiar. Ou eu não tenho afinidade com você, mas eu não preciso alimentar esse ódio e manter essa vibração, porque ela vai deixando você para baixo. Literalmente nos 3 chakras inferiores. Né? Que são? Os Svadhisthana, Manipura e o Muladhara, né? Que é o chakra genésico, o da segurança e o plexo solar. Que tem a ver com sobrevivência a qualquer custo, manutenção da integralidade e você ter ambição de poder. Aí entra no elemento mais delicado do ser humano. Nós adoramos ter poder. É bom ter Todos nós, no inconsciente, quer ter poder. Nós não podemos ser hipócritas. Mas podemos, sim, ter um outro tipo de poder que regula esse desejo desmesurado, que é o desapego do próprio poder que você está alimentando. Lao Tse tem uma frase que eu acho genial no Tao Te Ching, que ele não só escreveu o Tao Te Ching, Lao Tse escreveu 300 obras de magia, de ética, ninguém sabe disso, né? Lao Tse diz: aquele que tem o poder nas mãos é capaz de jogá-lo fora. O que ele está querendo dizer? Você pode até ter muito poder, mas seja capaz de não ligar para isso. Desapegar. Isso, totalmente. Outra arma que os dominadores detestam. Os seres humanos desapegados, isso implica dizer que eles não serão mais consumistas. Isso implica dizer que eles não ficarão mais atrelados a objetos que atissem nele a vontade de ter. Enquanto esse ter for colocado
aí não há como a gente sair dessa prisão. Eu sou esse corpo, eu tenho, isso é meu. Esse corpo é meu. A esposa é minha. Isso a gente acha muito normal falar, mas cada vez que você diz, o seu inconsciente vai reforçando isso pelo sistema de ativação reticular, o SAR, e o SAR vai determinando aquilo que você está dizendo. É o nosso gênio da lâmpada. Eu sou isso. Aí você se auto-embebe de uma série de serotoninas e forças eletroquímicas. Eu sou o melhor do meu grupo. Eu sou o mais belo, o mais inteligente. Todo isso você repete, você repete, você repete, você repete. O que acontece com você? Você fica dentro de uma jaula mental que para sair é difícil. Você vai desencarnar pensando que é aquilo ainda, quando não vai ter mais corpo, não vai ser presidente de corporação, não vai ser mais, e vai continuar pensando. Porque é assim que continua, porque quando a gente assim que acontece, perdão. Quando a gente desencarna, a gente permanece sendo o tipo de pessoa que a gente é, sem o corpo físico. Entendi. E pior que isso é quando a pessoa ainda fala, eu sou o pior desse grupo. Que tem Também um monte vale que a tá mesma vendo coisa. assim, né? Vale a mesma coisa. Mas aí eu te O complexo pergunto, de inferioridade e superioridade acabam gerando mesmos danos psíquicos para cada um de nós. mas a transição planetária que a gente está passando agora, essa mudança de vibração do planeta, como que isso pode estar ajudando ou impactando todo esse processo que você está comentando? Pois é, tem gente que diz assim, e eu respeito esse tipo de opinião, é importante ter essa visão respeitosa e respeitada de que o despertar, a transição planetária, ela é produto de uma era, tudo bem, tem uma influência de uma era, de uma evolução, de um dado momento da evolução em que a gente vai despertar para um outro tipo de consciência, mas isso aqui, quando você lê nas entrelinhas, é como se dissesse assim, chegou a hora, agora todo mundo automaticamente vai despertar coletivamente. E cadê a responsabilidade individual da sua ação para que essa transição aconteça? Eu vou repetir, eu respeito esse tipo de pensamento, mas o que se marca na transição planetária é um momento apto para você dar um salto de consciência. É tipo um empurrão. É uma possibilidade. É uma janela de oportunidade. Pronto. Mas aí cabe fazer o quê? Você tem que fazer. Porque se não fizer... Tem uma das coisas mais estranhas que o Chico Xavier disse, que poucos também entenderam. Perguntaram para ele se a Terra ia entrar agora no mundo de regeneração, porque tem aquela classificação que os espíritas colocam de uma forma didaticamente bem interessante, né? Mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, mundo feliz e mundo divino. A gente está em provas e expiações. Nós estaríamos dentro dessa classificação, saindo do mundo de provas e expiações e indo para regeneração. Uma regeneração. Aí perguntaram ao Chico, num dos últimos programas Pinga Fogo que ele fez, se nós já estaríamos entrando nesse mundo de regeneração. E ele respondeu, vai depender do ser humano, porque se até o ano 2019, se em 50 anos o ser humano permanecer beligerante, nós teremos um retrocesso de 900 anos a mais dentro do circuito de mundo de provas e expiações. O que ele estava querendo dizer? Que na visão dele, nós poderemos agora, se a nossa ação não for consciente nesse sentido, ficarmos mais 900 anos dentro desse estado caótico que a gente está, e piorando. Né? Então, assim, mas estamos na era de Aquário. Ok, e o que você está fazendo? Porque assim, se você entra no automático todos os dias com os mesmos pensamentos, as mesmas emanações vibratórias de emoções pesadas, reclamando sempre, falando mal dos outros, se comprazendo em ver o outro sofrer, invejando, cara, aí, não, mas agora nós vamos entrar numa era, e nessa era não vai surgir assim. Não, então, mas o ponto aqui é que a gente sempre discute aqui no Lean, né, e até acho que é o ensinamento dos espíritas, é que por mais que tenha essa janela de oportunidade, temos a nossa responsabilidade individual, temos sim, e que precisaremos desta para evoluir. É isso que eu estou dizendo. Caso não tenhamos esta responsabilidade, iremos repetir de ano. Isso. Aí faz sentido para você essa análise? Eu concordo plenamente com o que você está dizendo.
Então, ou seja, parte da população pode ir para essa terra de regeneração. Pode, inclusive isso está acontecendo. Existe um grupo de seres humanos hoje na Terra que está dentro desse perfil. O que eles dizem lá em cima é que era para ser mais. Né? São muito poucos. São muito poucos ainda. E nós estamos atrasados, é o que eles dizem, evolutivamente. Tudo bem, o neocórtex humano e a capacidade racional é a mais recente, né? O cerebelo é mais antigo, que é a parte REP, né? Aí tem o hipocampo, com a parte emocional, o sistema límbico, e o neocórtex é o mais recente, tem milhares de anos. Isso aqui tem milhões de anos. Né? Ok, isso pode ser uma boa desculpa, mas desde que o ser humano foi dotado ou teve a sua mente, o seu corpo humanásico, como dizem os orientais, que é o corpo mental humano, acelerado por determinadas forças, lá atrás, lá na época dos lemurianos, em que eles viram que havia algum tipo de defeito na condição humana, ou de atraso também já. E, acelera aí, eles não dotaram o ser humano de mente, não é isso. Eles apenas impulsionaram eletromagneticamente o corpo mental humano para que ele expandisse um pouco mais e pudesse. Só que da Atlântida para cá, eu sei que tem muita gente que nunca ouviu falar sobre isso, da Atlântida para cá, a gente se manteve nessa mentalidade concreta, nessa lógica formal, que é maravilhosa, ela nos ajuda muito, mas ela nos prende, né, a esses circuitos, a essa condição de fisicalidade. Só que eu penso, igual que você acabou de se referir aí, nós podemos sim mudar o mundo desde que cada um faça a sua parte, e eu acredito que isso vai acontecer. Isso vai demorar? Isso vai demorar, porque o ser humano é uma caixinha de surpresas, é um processo bem imprevisível, mas assim, não existe essa noção, pelo menos é a minha perspectiva de hoje, de que a realidade vai prender você para sempre, como algumas pessoas defendem. Nós estamos na terceira dimensão, estaremos presos para sempre. Eu não tenho esse tipo de visão, eu tenho a perspectiva, de fato, de evolução espiritual, ou seja, isso quer dizer o seguinte, que todo esse processo de dominação, seja do governo oculto sombrio, né, que é o Deep State, seja de qualquer coisa ou força que venha atrasar a sua evolução, vamos ter que superar isso aqui. A gente vai falar do mito de Hércules vencendo os 12 trabalhos. É aquilo dali, é vencer os obstáculos, é encarar o caos como a matéria, o degrau para você aprender. Um obstáculo para ser superado. Isso, um obstáculo para a gente superar, que é esse o processo. Se nós encaramos a coisa de forma muito radical, não, está tudo perdido. Eu sei que às vezes nas minhas palavras parece denotar isso, mas não. Eu preciso mostrar o quadro como ele está, para dizer assim, agora vamos fazer isso aqui que talvez dê certo. Mas a história lá de Matrix, no filme, tem a parte que o Neo conversa com o arquiteto. Isso, no Matrix Reloaded. Né? E aí ele fala que essa situação toda já foi feita 6 diversas vezes. outras vezes, 6 vezes. Como que isso se relaciona com a vida real nossa? Aqui também teve isso? Vamos colocar aqui sim, de forma bem interessante que você está colocando. Mas note uma coisa no filme. A maneira como essa sexta versão de Neo entrou em contato com o arquiteto foi diferente. Dessa vez, ele tomou uma atitude que o próprio arquiteto se surpreendeu. Que ele foi salvar Trinity. Né? E aí, numa das falas, ele diz assim, o problema é a escolha, né? É porque você, o arquiteto, não sabe escolher, mas eu sei. Você age por parâmetros lógicos fechados e matemáticos, eu posso ir além disso. E aí é onde você não consegue me entender. Engraçado que Neo também é um programa. Mas é um programa que se tornou autoconsciente. Ele sabe do que está fazendo. É como se você pega uma IA e ela sabe, ganhou autonomia e sabe o que está fazendo. Ganhou consciência. Ganhou consciência. Teve a primazia de ter a autonomia dos programas dentro dela. Então, assim... Assim como o agente Smith teve também. Só que os agentes Smith não conseguem também entender essa equação amorosa que o Neo teve. O amor não estava presente. Os agentes Smith entendem a mecanicidade mental do arquiteto. Aliás, é uma expressão dele, né? E nós não conseguimos entender a de Neo. E é por isso que o agente Smith fica teimando. Mas você
E ele acusa Neo de ser meio burro. Não, mas você sempre segue essa linha, por que você não vai por aqui? E ele, não, porque eu quero salvar Zion, mas eu quero salvar Trinity. Mas isso é um paradoxo. Não, dá para salvar os dois. E o que acontece no final do filme, né? Aquela imagem do Neo ressurreto, como fosse o Cristo, né? Ele ressurgindo das cinzas como Fênix, é a representação do ser humano que conseguiu entender o paradoxo da realidade, porque superou a mecanicidade, aí o estado de avídia, que é o estado de ignorância que a gente tem, de todos os programas ali que existiam, os programas não eram conscientes. Os agentes Smith, o Neo e o arquiteto são e o oráculo também. O resto não. Eu ia até propor, sabe o quê? Na próxima vez que o Josiah vier aqui, a gente podia fazer uma análise do filme, cara. Isso era maravilhoso. Seria São 4 filmes agora, né? A quadrilogia, a gente né? poderia escolher, pondo as imagens na tela, ia ser legal pra caramba, hein? Tem um amigo meu que disse pra mim uma coisa muito assustadora, que eu fiquei também assustado, sobre Matrix. Ele disse assim, Josiah, sabe quantas vezes você tem que assistir o filme para entender o filme? Quanto? 50 vezes. Porque ele está querendo dizer o seguinte, que não se esgote. Quantas vezes você puder ver o filme, você vai pegar elementos novos e vai descobrir coisas ali que você nem esperava. Eu tô nesse exercício ainda, tá? Sim.